Nona lição de Unsrichiano. Ninta Lektion. Hoje vamos ver os pronomes possessivos. Possessivo pronome. Os pronomes possessivos são, como o nome deixa claro, aqueles que indicam posse. Geralmente as línguas possuem um pronome possessivo para cada pronome pessoal. Em português, o possessivo de eu é meu ou minha. De tu é teu ou tua. De ele e ela é seu ou sua. De nós é nosso ou nossa. De vós é vosso ou vossa. E de eles e elas é seu ou sua também. Apesar de o português ter pronomes pessoais masculinos e femininos na terceira pessoa, eles não possuem pronomes possessivos distintos. A forma seu, sua serve tanto para ele quanto para ela. Nossos pronomes possessivos só flexionam de acordo com o gênero da coisa que está sendo possuída e não do gênero do possuidor. Vamos ver como funciona no Unsrichiano. O pronome possessivo de ich é mein. De tu é dein. De er é sein. De sie é er. De es é sein também. De meia é unser. De teia é aia. E de si é era também. Como pode-se notar, diferente do português, onde ele e ela usam o mesmo pronome seu, em Unsrichiano cada gênero tem seu próprio pronome possessivo. As formas masculina e neutra são iguais, e da mesma forma a feminina e a plural são iguais, como é costume em quase todas as formas dos pronomes. Para saber como declinar os pronomes possessivos, é só dar uma olhada no artigo negativo, ken, que já aprendemos. As terminações de ken valem também para os pronomes possessivos. Em mein, por exemplo, usa-se mein simplesmente para todos os gêneros e para o plural do nominativo e do acusativo, assim como acontece com ken. No dativo, o masculino e o neutro terminam em em, o feminino em er e o plural em e. Ou seja, temos de novo as mesmas terminações do dativo de sempre, como já apresentei na aula do dativo. Uma pequena exceção se refere ao plural do nominativo e acusativo, que às vezes pode receber um e no final também, ficando meine em vez de mein. Já já a gente vai ver quando isso acontece. Esse mesmo padrão se repete para todos os pronomes possessivos. Dein e sein só mudam a primeira consoante em relação a mein. Em er, como a forma já termina num e, as formas que recebem um e, ou seja, o plural, não mudam, e as formas que levam em ou er só ganham um m ou um r, sem repetir o e. Agora em unsa, note como, ao incluirmos a terminação, o e antes do r desaparece. Em vez de dizermos unsere, dizemos só unsra. É o mesmo padrão que já apresentei, se não me engano, na aula do plural. Quando uma palavra termina em el ou er e recebe um sufixo começando com vogal, o e antes do l ou do r desaparece. A mesma coisa vale para aia, onde o sufixo cria formas como aira, airam, aira e não aiara, aiaram, aiara. Vamos ver só umas poucas frases de exemplo com diferentes pronomes desse tipo. Mein Hund folgt mir. Meu cachorro me segue. Lembre-se de que o verbo folgt precisa de um objeto no dativo. Mein Hund spielt. Meus cachorros brincam. Lembre-se de que o plural de der Hund é die Hund. Ich abraceira mein Hund. Eu abraço meu cachorro. Abraceira significa abraçar. Ich gebe meinem Hund einen Kuss. Eu dou um beijo no meu cachorro. Note aqui o dativo de mein ficando meinem, com o em típico do dativo masculino. Tu bindst dein Schuh. Tu amarras teu sapato, ou você amarra seu sapato. Binden significa amarrar. Agora lembre-se de que the Schuh, o sapato, no plural fica die Schuhe, os sapatos. Ou seja, só muda o artigo, mas o substantivo em si continua igual. Então, como saber se tu bindst dein Schuh significa tu amarras teu sapato ou teus sapatos? É nessa hora que entra aquele e no final do pronome, como eu falei antes. Para dizer tu amarras teus sapatos, dizemos
Tu bist deine Schuhe. Esse e adicional no plural, no nominativo e acusativo, costuma aparecer só nesses casos em que, sem ele, a frase ficaria parecendo estar no singular. Ou seja, esse e só é usado em frente a plurais que não se distinguem do seu singular. Er bindt sein Schuh. Ele amarra seu sapato. Er bindt seine Schuhe. Ele amarra seus sapatos. Er hilft seinem Freund. Ele ajuda seu amigo. De novo, lembre-se de que helfen é um verbo com dativo. Er gibt seiner Frau Blumen. Ele dá flores à sua esposa. As palavras Mann e Frau, além dos sentidos de homem e mulher, também podem ser usadas com o sentido de esposo e esposa. Sie guckt ihr Celular. Ela olha seu celular. Gucken significa olhar. Das Celular, o celular, gênero masculino. Plural, de celulares. Sie gibt ihrem Mann Essen. Ela dá comida a seu esposo. Wir helfen unserer Tochter. Nós ajudamos nossa filha. Die Tochter, a filha, gênero feminino. Plural, die Tochter ou die Tochter. Olha aqui mais uma palavra com a terminação ER, onde o E antes do R some quando há um sufixo começando com vogal. Unsere Katze schläft. Nossos gatos dormem. Eure Idee ist nicht schlecht. Vossa ideia não é ruim, ou a ideia de vocês não é ruim. Schlecht significa ruim, mal, mal. Euer Essen ist fertig. Vossa comida está pronta, ou a comida de vocês está pronta. Ich schicke eure Eltern eine Mensage. Eu envio uma mensagem a vossos pais, ou aos pais de vocês. Die Eltern, os pais. Essa é uma palavra que só existe no plural. Sie holen ihre Enkelkinder. Eles seguram seus netos. Holen significa segurar. Das Enkelkind, o neto, independente do gênero. Plural de Enkelkinder. Ihr Hund ist groß. Seu cachorro, isso é, o cachorro deles, é grande. Se você está achando essa aula útil e quer saber cada vez mais de uns Reikiano, não esqueça de se inscrever no canal. Além dessas formas atributivas dos pronomes pessoais, isso é, essas formas em que eles aparecem ligados a um substantivo como se fossem um artigo ou coisa assim, eles também podem aparecer sozinhos, como por exemplo em Mein Karre ist schwarz. Deiner ist blau. Meu carro é preto, o teu é azul. De Karre, o carro, gênero masculino, plural de Karre. Note como deiner aqui tem um ER no final quando ele aparece por si só. Esse ER está ali para deixar claro que o teu, no caso, está se referindo a um substantivo masculino, no caso, dein Karre, o teu carro. Quando você usa os pronomes pessoais sozinhos assim, você precisa marcar o gênero daquilo a que ele se refere, mesmo no nominativo e no acusativo. Note como essas terminações que marcam o gênero no nominativo e no acusativo se assemelham às terminações dos pronomes pessoais de cada gênero e do plural. No masculino é R, no neutro é S, e no feminino e no plural é E. As formas do dativo continuam como antes, com as terminações típicas. Vamos ver mais uns exemplos. Ich kaufe dein Haus und du kaufst meines. Eu compro tua casa e tu compras a minha. Kaufe significa comprar. Das Haus, a casa, gênero neutro. Plural, die Häuser. Como casa, das Haus é do gênero neutro, o pronome sozinho precisa ser meines, para concordar com o gênero de das Haus. Der Bub gibt unserer Tochter einen Kuss und gibt ihr einen Abraço. O menino dá um beijo na nossa filha e dá um abraço na deles, na sua, ou seja, na filha deles. Como torta, filha é do gênero feminino, mas está no dativo, a terminação do pronome possessivo era precisa ser era, no dativo feminino também.
Aqui está então a tabelinha das terminações usadas para os pronomes possessivos. Quando eles são usados de forma atributiva, ou seja, logo antes de um substantivo, as terminações são as mesmas do artigo negativo can. A única exceção é no plural do nominativo e acusativo, onde você inclui um e caso o plural seja igual a singular, assim evitando confusão. Quando o pronome possessivo não é usado de forma atributiva, ou seja, quando ele aparece sozinho, você precisa marcar o gênero nele com um sufixo. Esse sufixo é er para o masculino, e para o feminino e para o plural, e es para o neutro. No dativo, tudo continua igual. Tente montar você aí algumas frases desse tipo para treinar os pronomes possessivos em suas duas ocorrências, como atributivo ou não atributivo. Não esquece de conferir meu Instagram, como sempre, para mais conteúdo e, se essa aula foi útil, não vá embora sem deixar um like. Garanta estar inscrito e com o sininho ativado para ser notificado dos próximos vídeos. Até mais! Peace, pau!